está de volta com mais um episódio e hoje é dia de falar de cancelamento. E quem é a melhor pessoa do mundo pra falar de cancelamento? Marcelo Vinícius. Tudo bem, Marcelo? A cultura do cancelamento, né? Tem um convidado que a gente trouxe em outros episódios chamado Henrique TXT. Se ele estivesse aqui hoje, ele falaria do lento cancelamento do futuro. Mas hoje a gente tá com outro convidado muito querido da nossa comunidade também, não é, Cardoso? Exatamente. O nosso convidado dessa vez, um convidado que já tá aqui, ó, grava com a gente desde que o Up começou, que é o nosso querido Bruno Silva. E aí, Brunão, tranquilo? Salve, Cardoso, Marcelos, todos os ouvintes, espectadores aí do Up, onde quer que vocês estejam consumindo este podcast, saibam que vocês estão aqui se sentindo, são abraçados por mim aqui. Tamanho o meu carinho, meu apreço por este podcast. Pô, que alegria de ouvir isso. E é a segunda vez que a gente grava em um grande dia canônico. Tem muitos dias que são muito legais, exato, mas às vezes a gente vive um grande dia, não é, Cardoso? Cara, o primeiro grande dia foi o dia que o Inominável foi condenado, e hoje é o dia que transitou em julgado. Cara, tu chega no ouvido da consagrada e fala assim, transitou em julgado. Porra, que delícia. Cara. As 3 palavras que toda pessoa adora ouvir. Exatamente, exatamente. Mas estamos aqui para falar de jogos que não transitaram em julgado, né? Que foram abandonados antes de transitar em julgado, né? Não, Marcelo, o que a gente tem para falar hoje? Ou eles transitaram em julgado e foram condenados à inexistência, né? Porque hoje nós falaremos sobre jogos que não vieram a ser, jogos que nunca existiram, mas que talvez tenham existido porque eles fizeram parte do nosso imaginário em algum momento, né? Jogos que ficaram pelo caminho, tal qual a nossa esperança em um futuro sustentável no capitalismo, né? Caralho, esse aí realmente eu acho que vai ficar por aí mesmo, porque eu sei que a esperança é a última que morre, mas pelo jeito eu vou morrer antes da esperança, né? Porque, nossa senhora, não aguento mais. Estamos chegando no fim de ano e tá daquele jeito, né? Cansaço. Pô, tá muito legal. Você falou que todo mundo gosta de ouvir transitar em julgado, mas eu não sei se eu falei disso em outro episódio, talvez sim, mas agora eu sou concurseiro, né? E aí? Então eu tô ouvindo falar de transitar em julgado, direito administrativo e penal e não sei o que do civil, de vai tutelar na puta que eu parei. Nossa, então eu tô zureta já. Cara, a gente deu muito mole, na verdade, né? Porque os nossos pais avisaram muito que fazer concurso público era o melhor caminho. E a gente pensou, porra, que melhor caminho que? Vou trabalhar com videogame. Nossa, e aí... nem me fala, bicho. E aí estamos onde estamos. Literalmente mudei de cidade pra não precisar fazer concurso público. E como é que você se sente hoje em dia, Bruno? Fala aí. Pra você ver, né? Talvez eles tinham razão. É isso. Era melhor ter ficado na cidade fazendo concurso público, né? A nossa geração é a geração que ousou sonhar. Porque falei, eu vou ficar em escritório de repartição pública, eu vou viver meus sonhos, eu vou seguir minhas paixões. Olha aí no que deu. Exatamente. Mas eu tenho que falar uma coisa aqui, Marcelo. Falando em seguir os sonhos, seguir suas paixões, eu estou completamente viciado em One Piece. Eu só penso nisso, eu durmo pensando no Luffy e suas aventuras, eu acordo pensando, cara, qual vai ser o episódio que eu vou assistir agora e vou poder mandar mensagem pro meu amigo Marcelo Vinícius pra falar sobre. Eu tô vivendo o ápice do Oda Gênio. É incrível, cara. É a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Cara, caiu no golpe, né? Porque você começa pensando, o pirata, ele é de borracha, kkkk, chapéu de palha. E de repente você tá chorando copiosamente, questionando sua vida inteira. Não, exatamente. Eu já tô me vendo começando a terapia falando assim, então, eu assisti um episódio de One Piece e aí eu vou desembestar de falar. É isso, cara. Eu tô completamente entregue ao bando do chapéu de palha. Muito mágico. E que... felizmente, esse não foi cancelado, tá aí e tá... eu diria mais, você ainda não tá nesse ponto. É muito difícil falar de ápice, mas, cara, o desempenho do gênio Oda nos últimos anos, no que tá acontecendo na história atualmente, é coisa de, mano, esse homem precisa viver eternamente. Mas não quero saber, Marcelo, eu ainda estou em 2004, então vamos aguardar eu chegar em 2025 no One Piece, que vai ser daqui a 3 anos, aí eu vou contando pra vocês como é que tá minha jornada. Mas assim, se eu continuar no ritmo que eu estive nesse final de semana, eu acho que até o final do ano que vem eu termino. Cara, One Piece é como a vida, em alguns momentos você vai desanimar, em alguns momentos você vai ter saudade de dias melhores, e em outros momentos você vai falar, cara, é por isso
isso que eu amo essa porra. E assim vai. Justo. Bruno, tu assiste One Piece? Assistiu One Piece? Tu curte? Eu gosto, eu assisti só o comecinho, né? Eu parei em Alabasta, eu vi Alabasta inteiro. Grande saga. E aí eu tava no comecinho de Skype. O último episódio que eu vi foi o episódio do Silvio Santos. Quem assiste One Piece dublado esse é bom demais. sabe qual que é. É bem no comecinho ali. O entre Alabasta, Skype e tal. E sempre aquela coisa assim, tipo, eu acho que foi exatamente o que o Marcelo descreveu, de tipo, você dá uma cansada. Eu só cansei e não voltei mais. Mas eu vou voltar qualquer dia desses aí. Mas é curioso, porque eu passei pela mesma coisa, sabia? Eu comecei a assistir One Piece quando o Marcelos entrou no Up, uns 2 anos atrás. E aí eu assisti East Blue assim como se não houvesse amanhã. Aí eu já emendei ali, tipo, no começo da Grand Line e já, porra, Alabasta, muito foda e tal. E aí quando terminou Alabasta eu cansei. Aí eu parei. Aí esse ano eu retornei, aí consegui assistir Skype inteiro, que é puxado às vezes. Skype é muito maneiro, mas é muito arrastado, assim, em alguns momentos. E agora, mano, depois de Skype eu só engatei, assim. Tanto que eu tô assistindo 23, 24 episódios num dia, assim. E eu nem sabia que era possível, que tem tantas horas no dia pra assistir tanto One Piece. Assim. Tem, mano. Eu fiz cálculos, eu coloquei no meu calendário que eu queria terminar até o final do ano que vem. E aí eu fiz um cálculo, se eu assistisse 10 episódios por dia, eu conseguiria em 3 meses terminar. Tô nessa. Eu tenho quase certeza que eu já vi uma matéria em algum site falando exatamente isso. Tipo, quanto tempo levaria pra você ficar em dia com One Piece, dependendo de quantos episódios você assistisse. E, tipo, pra você ficar em dia nessa quantidade de tempo, você tinha que assistir uma quantidade ridícula de episódios por dia, assim. É muita coisa mesmo. Eu acabei de ver. Vocês querem a boa notícia? Tanto o Cardoso quanto o Bruno, se ele assim quiser, e qualquer pessoa que tá ouvindo agora que sequer começou, se vocês pegarem um embalo, não precisa ser o embalo do Cardoso, um embalo humanamente aceitável. Lenda mais rápido. Mas se vocês fizerem isso ainda, sei lá, até, sei lá, o meio do ano que vem, final do ano que vem, é tranquilo de vocês estarem em dia quando a parada estiver na reta final mesmo, assim. Quando a gente for descobrir o que é o tesouro, quando for responder todas as perguntas, porque eu tava comentando isso com o Tuba esses dias. Quando teve o Gear 50, que esse é um spoiler que é impossível de evitar, né? Porque pra todo lado que você olha tá, parecia que era a Copa do Mundo, assim. Pra quem vive esse rolê de One Piece, parecia que o mundo inteiro parou pra ver aquilo. Imagina quando for terminar de fato. Então eu recomendo muito da gente estar todo mundo nos atuais nessa hora, porque vai ser um momento único na história da humanidade. Mas vai terminar essa porra, Marcelo? Todo mundo fala que tá terminando, isso aí já tem uns 10 anos já, né? Não, cara, não só vai, como... Por exemplo, tem entrevista, sem brincadeira, tem entrevista do Oda dessa época aí, 2005, assim, que ele fala, gente, quando tal personagem começar a aparecer com muita frequência, quer dizer que a gente tá encaminhando pra fechar o bagulho mesmo. Entendi. Tal personagem tá aparecendo com muita frequência no mangá, ultimamente. Ah, então... cara, durante as férias eu quero assistir 30 episódios de One Piece num dia. Será que é possível? Deve ter como, não é possível. Vai ter overdose. Mas enfim. Mas a questão que fica é... One Piece são os amigos que fizemos pelo caminho? Cara, ou não, porque eu cheguei num ponto que nem os amigos que a gente faz no caminho tá prestando mais pro One Piece, cara. Ixi. Eu sei que o Bruno perguntou brincando, mas eu só vou falar uma coisa, que não é spoiler, porque também é de entrevista do Oda. Já perguntaram pra ele se o tesouro ia ser alguma coisa tipo, é amizade, não sei o que, ou uma coisa, ele falou, não, eu não escrevi essa história esses anos todos pra chegar lá e não ter tesouro dentro. Tem um tesouro, fiquem tranquilos. Da hora. 30 episódios eu não consigo assistir porque dá 25 horas. Porra, que merda. Caralho, ele tá realmente fazendo a conta? Vamos falar de videogame? Chega. Pra vocês verem quanto que eu quero falar de videogame, A gente né? vai ter que criar daqui a pouco o How Long to Beat do One Piece, tá ligado? Porra, eu tô quase lá, velho. Eu tô quase lá. Mas bom, enfim, vamos falar de videogame, né? E assim, da mesma maneira como os piratas do Chapéu de Palha lutam bravamente em busca dos sonhos, a gente também tá lutando aqui pelo grande sonho de manter esse podcast de pé, vivo. Quem sabe o Up não segue a voos cada vez mais altos até o One Piece acabar. Olha aí. Mas pra isso, a gente precisa do quê? Da ajuda dos outros tripulantes, do nosso bando, da nossa tripulação do Chapéu Pixelado, que são vocês que estão ouvindo aí, podem contribuir com esse podcast por valores modestos ou não, de maneira rápida, fácil, segura, no site orelo.cc/up-podcast. Tô certo, Cardoso? Exatamente. Quem faz isso já tem o seu próprio One Piece pra chamar de seu. Então, por favor, apoiem o Up lá no Orelo, porque só assim iremos existir. O maior tesouro é ouvir nossa voz lavando É verdade. louça. Pô,
Fiquei com pena da pessoa agora, lavando louça, tendo que ouvir aqui. Pô, já escutei vocês inúmeras vezes lavando louça. É mesmo? Sim, ajuda em alguma coisa? Dá um gás? Ajuda pra caramba, pô. Vai escutar podcast fazendo tarefas domésticas é o melhor jeito de você fazer tarefas domésticas. Porra, eu escuto muito Medo e Delírio em Brasília lavando louça. Esse é bom. Eu acho maravilhoso. Mas bom, vamos falar de jogo cancelado, o jogo que chegou quase lá, jogo que saiu, mas não saiu. Vamos falar, cara, eu quero começar falando de um jogo que eu fico muito decepcionado e eu fico muito puto de falar disso, que é o Star Wars 1313. Marcelos, o que foi o Star Wars 1313? Conta pra galera. Cara, o Star Wars 1313, primeiro que ninguém sabe direito como se referir a esse título, né? Se é 1313, se é 1313, se é 1113, mas existia um sonho num passado não muito distante, de um Star Wars que seria meio que um Uncharted, né? Desenvolvido pela Lucasfilm Games, e era um jogo que parecia que ia ser um system seller do Xbox One. A gente tá falando aqui de meados de 2012. Ele foi anunciado na E3 de 2012, né? Isso. E, pô, teve gameplay, teve logo. Era uma época que, inclusive, a estética de Uncharted estava super em alta, né? O Uncharted 2, ele é de 2011, né? Então, o apogeu do que se entendia por jogo AAA era essa coisa de tiro em terceira pessoa, ação, uma coisa mais cinematográfica, assim. É aquela coisa de agachar atrás de um caixote, né? Exatamente, ó, me enganei. O Uncharted 2 é de 2009, o 3 é de 2011. Então, já tinha completado a trilogia, né? Antes de sair o 4. O Uncharted 2, todo mundo sabe, né? Ele foi um definidor dessa geração do Play 3. E a gente tava entrando na época do Xbox One, flertando com o Play 4, num futuro não tão distante assim. E imaginar uma geração seguinte com um jogo de Star Wars era muito tentador. Pela própria Lucasfilmes, era LucasArts no caso, né? Era mais tentador ainda. E aí aconteceu a Disney, né? Vocês lembram do trailer? Que você pegou essa época, Bruno? Você lembra? Você tinha expectativas em relação ao jogo? Lembro, pô. Esse trailer aí era piração completa, assim. Porque é muito doido, assim. Além de tudo isso que você falou, acho que há também de fazer um complemento que nessa época, era uma época em que as pessoas ainda estavam empolgadas pra jogo de Star Wars. Porque eles eram bons. Pô, Assim, não que não existam jogos de Star Wars bons recentes. Eu acho, por exemplo, os jogos da série Jedi lá, o pessoal da Respawn, eu gosto bastante. Mas, tipo, quando era só a LucasArts fazendo os jogos, assim, existia um consenso de que jogo de Star Wars era mais provável que fosse bom do que fosse ruim. Você teve todos ali os Knights of the Old Republic, o próprio The Old Republic também, né? Existia uma tradição muito grande da Lucasfilm e da LucasArts, que era o nome da divisão de games ali da empresa, de fazer bons jogos, até porque eles não faziam só Star Wars, né? Você tem toda uma escola ali de jogos de adventure que nasceu de dentro da LucasArts, né? Toda a obra do Tim Schafer lá, com Monkey Island, com Full Throttle, Monkey Island a gente ainda olha pro Ron Gilbert, né? Toda essa escola de jogos aí, ela meio que nasce dentro da LucasArts também, né? Grim Fandango, então não era apenas pela força da franquia, é porque o estúdio era bom também. Então, tipo, quando aparece a LucasArts, que era um estúdio com uma grande reputação, vindo fazer um jogo de Star Wars, de ação e aventura, na pegada de Uncharted, todo mundo ficou empolgado, assim, não tinha como não ficar empolgado, né? E aí, como o Marcelo falou, você teve ali a aquisição da Lucasfilm como tudo pela Disney, e uma das primeiras coisas que dançou foi a LucasArts, né? E aí a gente entrou nesse grande limbo aí de Star Wars que perdurou durante praticamente toda a geração do PS4 e do Xbox One. A gente perdeu a LucasArts, mas eu não sou tão o cracudo do Star Wars, mas eu sei que foi uma polêmica muito grande porque a própria ideia de canon, de universo expandido, foi pro caralho, né? Foi. Virou tudo Legends. Sim, foi. Eles descanonizaram muita coisa e os jogos, se eu não me engano, quadrinhos, livros e jogos sofreram muito com essa repaginada. Tudo. E o mais engraçado é que aos poucos eles foram recuperando várias coisas, né? Eles tiveram que meio que se dobrar e trazer de volta. Porque assim fica mais fácil, né? Tipo assim, tudo não existe. Aí eles já ficam com tipo 1 milhão de roteiros já prontos pra puxar da manga qualquer coisa, né? Sim. Cara, o que me irrita desse cancelamento desse jogo e tal, não sei o que, é muito mais a questão compra da Lucasfilm, LucasArts, da IP Star Wars pela Disney do que o jogo em si. Claro que eu queria muito jogar, né? Eu sou muito fã de jogos Star Wars. Mas, cara, eu acho que a compra de Star Wars pela Disney foi a pior coisa que aconteceu pra franquia, assim, porque até hoje eu não vi absolutamente nada do que a Disney fez que faz jus aos filmes originais, ou que faz jus até a prequel, que a gente reclamava tanto, e hoje em dia, porra, é até bom a gente assistir a prequel, porque o que tem hoje, só Jesus na causa, mano. Pelo amor de Deus. Nem Andor? Eu não vi, mas falam que Andor é bom. Andor é bom. Andor é bom. Tem algumas coisas de Star Wars da Disney que são boas. Eu acho o episódio 8 bom.
Eu gosto dele, genuinamente. Eu acho que a ideia por trás do filme é muito boa. Tem ali suas barrigas e tudo mais, mas acho que a ideia em geral do filme ela é muito legal. Oferecia uma visão, né? Coisa que acho que Star Wars dentro da Disney nunca teve. E Andor é muito bom. Ahsoka é ok também, mas Andor eu acho que é a grande obra aí de Star Wars na era Disney, assim. Essa é boa de verdade mesmo. É incrível. Pior que Andor eu tô devendo porque eu peguei ranço, mano. Você acredita? Tipo, eu gostava tanto e hoje em dia, tipo assim, nossa, peguei um ranço total depois da era Disney. Eu tô assim, o pouco que eu sei sobre Andor e as pessoas que me recomendaram, eu gosto de receber recomendações, mas tem gente que não fala tal coisa é boa. Tem gente que fala tal coisa é sua cara, porque me conhecem e sabem mais ou menos do que eu gosto, assim, né? Marcelos, Oi. Andor é o One Piece de Star Wars. Cacete! Pô, aí é foda, aí é golpe baixo. Só vai. E já me falaram isso, Andor é sua cara. Só que, assim como o Bruno, eu gosto muito do episódio 8, pelo mesmo motivo que ele apontou. Foi um filme que tinha uma visão, não só uma visão estética, ele tinha uma visão artística. Tinha uma mensagem que ele queria passar com aquele mundo, que era uma coisa que eu senti muito, acho que pela primeira vez que eu senti de verdade, assim, foi Império Contra-Ataca. Depois que já tinha sido apresentado, Império Contra-Ataca, no treinamento do Luke, assim, eu falava, cara, tem uma cosmologia, tem uma filosofia por trás dessa coisa, que ela é muito magnética. Isso foi se perdendo, de repente virou só a estética pela estética, né? Barulho de sabre, fighter atirando, etc. E eu acho que o episódio 8 ele trazia isso, e o episódio 9 jogou isso pro caralho de uma maneira tão desgraçada que eu fiquei traumatizado, que eu não quero mais saber. Eu acho que o problema da Disney é a falta de pensamento a longo prazo de Star Wars, né? Tipo assim, vamos pensar numa trilogia, e eles pensam, tipo, como é que essa trilogia vai funcionar? Não, tipo, eles contrataram um diretor pra fazer contrataram outro diretor pra fazer outro, que jogou tudo que o outro fez fora, aí depois contrataram outro diretor, então foi uma bagunça, mano. Não, pelo contrário. Aliás, teve isso. Primeiro que a ideia de fazer 3 filmes com 3 caras diferentes já é muito imbecil. Sim. Segundo que depois do episódio 8, que ele teve uma recepção mista, porque Nerdola é meio chato, assim, né? Em vez de fazer com o terceiro diretor que já tava combinado, eles tiraram o cara e voltaram com o J.J. Abrams, que era do primeiro, que no primeiro ele já mostrava que ele não fazia ideia do que ele queria fazer com aquilo, que ele só plantou sementes. Só assim. fez o freela, tá ligado? Nossa, e esse é bem ruim, cara. E sabe o que é pior? O roteiro do episódio 9 do Colin Trevorrow, que era o diretor que ia ser o do 9, né? O cara que fez Jurassic World e tal. Era tão melhor do que o filme que saiu. Assim, não seja muito difícil alguma coisa ser melhor do que Assassino Skywalker, mas assim, era tão melhor. Tão melhor. É bizarro. Cara, pior que eu não manjo, eu vou buscar um resumão. Mas a gente viveu num mundo em que tem o Palpatine no Fortnite e não num mundo que tem Star Wars 1313, né? Sim, mas não fala mal de Fortnite, não. Fortnite é maneiro. Não é culpa do Fortnite. A culpa é do Palpatine. Exato, a culpa é dele, com certeza. Cara, mas queria falar também de outro projeto aqui, que eu acho que a gente tá vivendo um momento muito esquisito com o Xbox no geral, né? Eu queria falar sobre um projeto que foi oficialmente, né, pro Xbox One, mas depois o negócio foi sendo empurrado com a barriga, como se não houvesse amanhã, pra um dia ser cancelado, que foi o Scalebound, né? Bruno, conta pra galera como é que foi essa história do Scalebound aí. Eu tenho uma história muito boa de Scalebound, Cardoso. Conta aí. Porque, enfim, primeiro, né, o Scalebound era esse jogo que a Microsoft chamou a Platinum Games, né, pra desenvolver exclusivamente ali pro Xbox One. O Hideki Kamiya, que foi um cara aí que teve envolvido com Resident Evil 2, com Bayonetta, agora tá fazendo o novo Okami, né, junto com a Capcom de novo, que ele saiu da Platinum. Ele foi chamado pra fazer esse projeto especificamente. Ele era o diretor do jogo. E a ideia era mais ou menos que seria uma espécie ali de um jogo de ação. O protagonista, inclusive, era até meio parecido com o Dante, assim, esteticamente. Lembra muito o Dante do DMC, da Ninja Theory. Lembra muito. E você teria como companheiro esse dragão, que estaria ali junto com você e estaria fazendo as coisas junto do cenário. E eu vi uma build desse jogo rodando. Caraca, sério? Sim, eu fui na Gamescom de 2015. Microsoft tinha, como normalmente eles têm um stand gigantesco no evento, e uma das coisas que eles mostraram lá era uma apresentação a portas fechadas do Scalebound rodando. E a ideia do jogo, né, a diferencial que eles pensavam pra esse jogo era justamente que o dragão ia ter meio que uma vida própria. Você não controlaria ele. Ele poderia fazer o que ele quisesse, basicamente. Então, você estaria ali numa luta, talvez ele te ajudasse, talvez não, talvez ele tocasse o terror, talvez ele te atrapalhasse. Você teria que aprender a lidar com esse bicho, dependentemente ali da sua vontade ou não. Meio parecido com o que o Last Guardian tenta fazer, só que de uma forma menos scriptada, né? Porque o Last Guardian ele acaba indo pra um caminho um pouco mais linear, né? Mas ele também tenta explorar um pouco essa ideia de você ter que interagir com um bicho que não necessariamente tá afim de interagir com você, né? E meio que aprendendo com o bicho,
bicho, né? Tipo, isso. Não só agindo como se ele fosse só uma máquina, né? Mas assim, dava pra ver que o jogo não tava rodando muito bem, assim. A apresentação foi super controlada, a gente só assistiu uma demo bem curtinha, assim, uns 30 minutos, mais ou menos. O combate lembrava muito os jogos hack and slash que a gente já conhecia do caminho da época, né? Tanto Bayonetta, lembrava também um pouco de Devil May Cry. Não tinha como não ter essa referência também. E eu só vi uma vez, mas uma das pessoas, né, era os devs da própria Platinum Games lá, estavam falando sobre, jogando e falando sobre, ele falando que, ó, em outros testes que a gente fez hoje, o bicho lá se comportou desse jeito. Na build que a gente viu, lá no teste que a gente viu, ele ajudou o cara. Era tipo uma clareira, tinha um monte de inimigos e de repente o dragão aparecia e ele poderia te ajudar a enfrentar eles ou não. Na build que eu assisti, ele ajudou. Mas a ideia era que ele tivesse esse comportamento meio imprevisível mesmo. Mas assim, dava pra ver que o jogo ainda tava bem, no estado ainda bem rudimentar. Por mais que, né, esses eventos, eles levam que se convencionam chamar de corte vertical, né? Eles pegam, tipo, um pedacinho bem pequeno do jogo e fazem todo o trabalho de polimento que você esperaria pra refletir o que seria uma potencial versão final do jogo. Mas mesmo assim, mesmo nesse estado de corte vertical, ainda tava bem rudimentar, assim. Não me surpreendeu que o jogo acabou sendo cancelado ali um pouco tempo depois. Muito triste, porque parecia ser um projeto legal, mas com base no que a gente viu, e também depois do primeiro trailer a gente mal teve outras coisas, né? Esse foi um dos vários jogos da Microsoft que foram anunciados e depois desapareceram, né? A gente nunca mais ouviu falar dele. A gente tá nesse loop até hoje, né? A gente nunca saiu desse loop. E o mais louco é que, tipo, tem 10 anos que isso aconteceu, né? Foi em 2015 essa Gamescom que eu fui, cara, tipo... Eu acho que os caras foram fraquíssimos, porque a exemplo do próprio Last Guardian que você citou, quando ele apareceu pela primeira vez, ele era um projeto ainda de PlayStation 3, e hoje em dia a gente sabe, né, por insiders, que a versão que a gente viu rodando no Play 3, ela tava acelerada. As pessoas divergem sobre qual era o frame rate real daquela build, mas tinha momentos em que caía pra menos de 10, dizem. O console realmente não aguentava nada do que ele tava exibindo ali. Virou uma lenda urbana por um tempo, mas seguiram. Tipo, não, vamos aí. Vai sair, o jogo existe e tal. Tem uma entrevista do Kamiya, né, sobre o Scalebound, que ficou muito famosa, que ele fala, e eu acho que tem a ver com o que eu falei do The Last Guardian, que ele acha que nas mãos de uma publisher japonesa o jogo teria tido um destino diferente. E eu acho isso uma aspa muito forte, assim, porque ele fala que quando você vai apresentar uma ideia que é muito ambiciosa, mas que você ainda tá tentando descobrir como fazer ela funcionar direito dentro de um modelo de publicação de uma publisher japonesa, a recepção é mais mente aberta, é mais tipo, show, você tem uma ideia aí que parece uma coisa nova, vamos ver pra onde vai. E quando no caso aqui o exemplo é a Microsoft, né, mas ele dá uma generalizada, né, sobre como é Estados Unidos, Ocidente, etc. Geralmente você apresenta uma ideia nova e falam, não tô conseguindo ver isso funcionar. Vamos encurtar, vamos fazer uma coisa mais direto ao ponto, assim, e isso acaba minando, né, o potencial criativo. Eu acho que o que ele quis dizer é que muitos projetos morrem cedo porque a galera quer ver coisas que elas já conhecem. Quer ver coisas que sejam fáceis de vender para acionista, para stakeholder. Pra falar, ó, esse jogo aqui ele parece X. E as pessoas gostam de X, sabe? E isso mata ideias novas, né? É bem triste esse modelo. E é curiosamente um modelo que a Microsoft parece que adota muito, né? Reza a lenda, aí estamos entrando na seara da fofoca aqui, né? Que um dos motivos pelos quais o Scalebound especificamente acabou sendo cancelado foi uma suposta insistência da Microsoft de incluir o multiplayer no jogo. Esse jogo não teve muita divulgação, né? Teve trailer de anúncio e depois teve um trailer anunciando que o jogo teria multiplayer, que você poderia juntar ali vários personagens e vários dragões pra enfrentar uns chefes gigantescos, assim. Nossa, eu lembro desse trailer, foi horrível esse trailer. Isso meio que teria sido ali um ponto de grande discordância entre a Microsoft e a Platinum. Galera, tipo, cavou o tweet do Kamiya de antes desse anúncio, onde ele meio que dava uma xingada, assim, tipo, que merda, não sei o quê, e tentou conjecturar que talvez isso pudesse ter sido um dos problemas que levou o jogo a ser cancelado. O bom do Kamiya é que a gente pode conjecturar coisas bem, né? Porque ele xinga bastante no Twitter, bastante, então dá pra gente... Porque quando você para olhar, assim, é um negócio muito estranho mesmo, né? Porque o jogo era, na época, assim, talvez fosse o jogo mais aguardado da Microsoft pro Xbox One, e eles simplesmente cancelaram tudo, assim, sem muita cerimônia. A gente tá falando aqui de ciclos de Xbox, né? Um ciclo de Xbox que ele se repete desde o primeiro, né? Antes do 360, desde o primeiro.
verão, é essa ideia de que Xbox não é popular no Japão, então a Microsoft tem uma nova iniciativa para atrair o público japonês, que já existia com Blue Dragon, com Lost Odyssey, mas eu sinto que essa aproximação com a Platinum, porque nessa época a Platinum era muito a bola da vez, né? Eles foram até meio vanguarda nisso de grandes lendas da indústria pararem de bater cartão para montar o próprio estúdio, né? Além do Kamiya, tinha o Shinji Mikami na Platinum e tal. Já tinha Vanquish, já tinha Bayonetta, eles estavam muito em alta, assim. E eu acho que a Xbox tem dessas, né? De quem que a gente pode chamar pra fazer essa porra desse console emplacar no Japão. E eu acho que eles fazem isso de um jeito meio leviano, né? Sem dar o real crédito, o real valor, o real tempo pros jogos, pras obras-primas surgirem, assim. Pô, é muito doido isso. E Marcelos, eu queria falar um pouco sobre o Mega Man Legends 3. Você manja a história desse... Poderia ter sido a sequência do maravilhoso Legends 2? Cara, o Mega Man Legends... Aliás, não o Mega Man Legends, né? O Mega Man num geral... Ele caiu em um limbo muito esquisito dentro da Capcom, né? E mesmo na época do Legends, eu acho que quando ele surgiu, ele já era uma série muito nichada. Porque difere muito da ideia tradicional que as pessoas têm de Mega Man, plataforma, ação, chefes, poderes, dificuldade e tudo mais. Mas justamente por conta disso, ele é meio que um shooter em terceira pessoa misturado com action adventure, que tem uma estética muito própria, né? Esse Mega Man sem capacete, parece mais shonen, mais anime assim. Caralho, mais shonen me fudeu a cabeça agora. E a série Legends, ela acabou conquistando um fandom próprio e um fandom muito apaixonado, que depois do 2 esperava ter uma nova versão para 3DS. Aí talvez o Bruno consiga dizer melhor do que eu, mas eu não lembro em que circunstâncias que o jogo deixou de existir de fato. Eu sei que a última vez que a gente ouviu falar dele foi em 2011. Ele chegou a aparecer em 2010 ainda, mas eu lembro que ele foi cancelado oficialmente em 2011. Foi um projeto meio estranho, assim, porque o Mega Man Legends como um todo, né, assim, acho que até dá pra explicar muito que a galera deve até se perguntar, pô, o jogo foi feito lá no Play 1, no final dos anos 2000, de repente ele aparece ser Dead Battle 3 no 3DS, porque nos anos 2000 o Mega Man, ele acabou virando uma franquia de portátil, né? Você tem o Mega Man Zero no GBA, toda a série Mega Man Battle Network, o Mega Man ZX ali já no DS, então, tipo... Só pedrada, inclusive. Vários subestimados aí. Excelentes jogos. Especialmente a série Mega Man Zero, eu acho ela muito, muito boa. Inclusive, hoje tá bem mais fácil de jogar, porque você tem uma coletânea pra plataformas atuais. Mas você já tinha esse momento ali que... Acho que até o próprio Inafune também, né? Que era o cara que comandava Mega Man nessa época, né? Muitos desses jogos aí que eu falei tem bastante da assinatura dele, né? Já tava num negócio meio estranho, porque, tipo, nesse período, né? Entre o anúncio do Mega Man Legends 3 e o cancelamento, o Inafune sai da Capcom, né? E a Capcom começa a ter umas ideias meio esquisitas, assim, de tipo, eles criaram meio que tipo um fórum, e a ideia era que o desenvolvimento do jogo fosse feito em parceria com o público ia dando ideias do que eles queriam do jogo, tipo, era uma ideia muito bizarra, assim. O que talvez até um pedaço desse estilo de desenvolvimento hoje em dia se reflita um pouco mais no que a gente conhece como Early Access, né? Você tem um pouco dessa troca entre os desenvolvedores e os jogadores enquanto o jogo ainda está sendo desenvolvido, mas não era o que eles estavam fazendo aqui. Acho que ali era mais não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Vai falando aí. Eu fico com a impressão de que a Capcom ela só anunciou esse jogo porque muita gente pediu. Mas eles mesmos não queriam, não sabiam o que fazer. Já era um momento assim que não só Mega Man como um todo já estava em baixa, como, né, a pessoa que cuidava de Mega Man dentro da empresa estava saindo. E essa é uma época que... Isso é um negócio que eu acho que acontecia muito dentro da Capcom, e talvez aconteça até hoje, mas nessa época do final dos anos 2000, início dos anos 2010, era muito grande, assim, que a ideia de que, tipo, se não tem uma pessoa lá dentro comprando muito projeto e brigando muito por ele, é muito difícil de acontecer. Por exemplo, Street Fighter foi uma franquia também que teve um período ali de meio marasmo, assim, né, entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, sai ali o Third Strike e Street Fighter meio que dá uma morrida. Até que surge ali a figura do Yoshinori Ono, né? O cara que veio pra BGS várias vezes, inclusive. Gostava de andar com Blanca, pequenininho assim e tal. Figuraça. E o Street Fighter 4, ele meio que aparece com o Ono como essa figura aí, tocando tudo, né? E ele meio que virou a cara do Street Fighter durante um bom tempo, assim. E ele nas entrevistas mesmo falando, tipo, não, eu lutei dentro da Capcom pra brigar pra ter Street Fighter 4. O Capcom não queria fazer e tal. E ele fez acontecer, né? Assim, e você percebe que você tem sempre umas figuras, assim, meio que tocando os jogos, né? O Itsuno
até pouco tempo atrás, que era o cara do Devil May Cry, né? Você pega ali Monster Hunter, você também tem sempre uma figura que, tipo, tá meio que no comando de tudo. Tem o cara que é o mítico tiozinho do Gran Turismo. Exato. Então, tipo, essa figura pra Mega Man era o Inafune. E ele saiu. E nunca mais apareceu outra. Eu sinto que o Mega Man acaba que tá muito no limbo por conta disso também, sabe? Sabe o que eu acho engraçado? Isso se aplica a Legend 3, mas acho que se aplica a Mega Man no geral. Sempre que a Capcom dá a entender que ela não sabe o que fazer com o personagem, eu fico pensando, cara, só faz o Mega Man. Não é muito difícil, né? Porque às vezes a gente pode pensar, as pessoas querem mais Mega Man, então o Inafune que faça o Mega Man dele. Só que ele fez isso com o Mighty Number 9. As pessoas não querem qualquer coisa, querem Mega Man, especificamente o Mega Man. Às vezes tem algumas séries que elas entram em uns limbos de não sabemos o que fazer, sendo que é muito óbvio o que fazer. Star Fox tá nessa situação também, né? Tipo, e o que fazer com Star Fox? Cara, só põe uma raposa com uma nave atirando. Tá ótimo, assim. É o feijão com arroz básico, assim. Só que sem uma mente criativa que é apaixonada pela coisa, geralmente vai pra geladeira mesmo, né? Foi o que aconteceu com Legends, foi o que aconteceu com o personagem como um todo. E eu acho muito triste porque a Capcom tá numa fase Monster Hunter Wilds à parte. Ela vem passando por um momento em que as grandes séries estão brilhando muito, né? Street Fighter 6 é incrível, o Resident Evil tá, acho que, numa fase de tanto aclamação crítica e de público muito forte. Depois de uma época complicada, né? Acho que o Resident 5, 6 ali teve uma fase meio turbulenta. E eu queria que Mega Man, que é, o mascote, né? Que levou a empresa que ela é, queria que Mega Man estivesse vivendo esse momento também, né? Mas tá difícil pra Mega Man, né, cara? Ultimamente, nem lembro qual foi o último jogo de Mega Man que saiu. Teve as coletâneas, né, que são muito boas e tal, mas... Eu acho que o último foi o Mega Man 11, viu? Nossa senhora, quanto tempo tem isso? De jogo novo mesmo, foi em 2019? 2018. 2018, Você teve o lançamento daquele jogo mobile lá pra Steam, né? Quando eles tiraram das lojas, né, aquele Mega Man X-Dive, que eu acho que foi um pouco depois, mas era um jogo que já tinha saído pra celular. Teve sua vida útil ali nas plataformas mobile e depois que o jogo foi tirado do ar de lá, eles só botaram a versão offline na Steam, e é isso. Assim. Nossa, que doideira. Tem personagem de Mega Man, eu tô tentando lembrar agora, Marvel vs Capcom 4 tem... No Infinite tem o 0 e o X. A história do Marvel vs Capcom Infinite, inclusive, ela é meio que um jogo de Mega Man, porque um dos vilões do jogo é o Sigma. Eu acho que o último grande momento dos fãs de Mega Man foi o 0 nesse jogo, que é triste, né? É bem precário. Cara, doideira. E eu acho que a gente pode passar aqui pra um próximo que o nosso querido Jogadan, que fez o roteiro, separou aqui. E é um que teve novas informações há pouquíssimo tempo, que é o Agent, né? Que era o jogo de espionagem da Rockstar. Brunão, tu manja desse jogo? Eu manjo, pô. Fala aí pra galera. Manjo. O Agent, ele é tipo a Guerra da Coreia dos videogames, né? Porque, tecnicamente, ele não foi cancelado, né? A Rockstar nunca falou oficialmente, assim. Mas há pouco tempo atrás o Dan Houser deu uma entrevista lá pro podcast. Ele não vai sair. E aí, basicamente, foi cancelado. Teve umas épocas ali que a Rockstar até renovou a marca Agent, tipo, 2017, 2018. A galera ficou, meu Deus, o que eles vão fazer e tal? Mas sim, esse jogo ele não vai existir, assim. Era pra ser um jogo desenvolvido pela Rockstar exclusivamente pro PS3, né? Ele foi até anunciado mais ou menos ali no começo da era do PS3, ali em 2007. E ele seria um jogo de espionagem em ação, né? Situado na Guerra Fria, ali, meio que pro final da Guerra Fria, ali nos anos 70, início dos anos 80. E era basicamente isso, assim. A gente não tem muitos mais detalhes do que seria esse jogo. Depois de muitos anos, a gente viu ali algumas artes conceituais dele, mas nada muito específico em termos de gameplay e tudo mais, né? Imagino que deveria seguir, em várias maneiras, a fórmula dos jogos da Rockstar, né? Ia ter algum degrau ali de liberdade dentro do mundo. Não sei se seria de mundo aberto, talvez. O que eu consigo imaginar que talvez seria o mais próximo do que poderia ser um Agent é o L.A. Noire. Eu ia falar isso. Que também é um jogo dessa época, mais ou menos, ali. O L.A. Noire de 2011, se eu não me engano. 2010, 2011. Que ele tem ali um pouquinho de exploração, mas ele não é um jogo tão amplo quanto um GTA. E ele cobra de você um pouco mais ali de foco dentro da tarefa que você desempenha enquanto aquele personagem, né? Que é um jogo muito legal que ficou esquecido no rolê, né? Ele ganhou porte pra Switch, se eu não me engano, o L.A. Noire. Ganhou, sim, sim. Recentemente, além da Tim Rogers, fez um do nada. O cara passa... Pra quem não conhece Tim Rogers, né? Ele é um crítico de jogos de décadas, uma grande lenda da internet. Tava há muito
tempo no Kotaku e tal. E ele começou um canal próprio que ele faz ensaios bem longos sobre jogos e com financiamento coletivo, né? Quem não é de dentro das informações do financiamento nunca sabe quando que vai sair vídeo nem do que. Do nada, depois de mais de anos, sem nenhuma novidade, sai um vídeo de 9 horas sobre L.A. Noire. O luxo, né, de produzir um conteúdo sobre um jogo que ninguém tá procurando sobre e foda-se. Mas eu acho muito legal porque essa época a Rockstar ainda tava se permitindo experimentar, né? Agora eu sinto que a coisa tomou uma escala tão grande, existe uma expectativa tão gigantesca que, o tempo que eles estão levando pra fazer GTA 6, quando sair GTA 6, eu não acho que eles têm espaço pra fazer outra coisa que não seja Red Dead Redemption 3. Porque quando esse novo projeto estiver terminando, a expectativa pro novo RDR já vai estar insuportável também. Então é difícil de imaginar hoje em dia a Rockstar nessa fase, né, de experimentação. Quero L.A. Noire, que poderia ter sido o Agent. Né? O foda é que a Rockstar tem mais de um estúdio, né? É lógico que pra escala de GTA 6 e pro tamanho que o jogo tá se tornando, eles estão colocando todos os estúdios pra fazer GTA, pelo menos essas informações que a gente tem, assim. Ainda mais demitindo gente do jeito que... Pois é, isso aí, cara, nem se fala. Mas eu acho que eles estão totalmente focados em GTA 6 agora e foi o que o Marcelo falou, assim, eu não consigo ver outro mundo em que eles vão estar fazendo outra coisa que não seja Red Dead, assim, então... complicado, sei lá, em 2050 a gente pode ver outro jogo da Rockstar que não seja nenhum desses dois aí. Vai ser o L.A. Noire 2, finalmente. Porra, meu sonho. Mas é muito doido, porque o Dan Houser, ele falou que, nessa entrevista com esse podcast, que eles tentaram fazer coisa, tipo, tanto ambientada nos anos 70, quanto coisa ambientada, tipo, nos dias atuais e tal, e nada funcionava. E aí ele falou uma coisa curiosa, assim, que ele falou, cara, eu realmente me pergunto se é possível fazer um jogo de espionagem em mundo aberto. Doideira. Eu tenho a resposta fácil. Não é aquele que quer ouvir. Eu também. Eu consigo pensar nos 3 jogos aí, pelo menos. E além da gente ter jogos de espionagem muito bons, né, com um bom leque de liberdade, eu também acho que às vezes eles poderiam fazer coisas com escopo menor, né, com foco narrativo, e nem tudo precisa ser de mundo aberto também. Concordo. É que eu acho que eles meio que introjetaram que essa era a veia do estúdio, né, tipo, fazer coisas em mundo aberto com muita liberdade e tal, mas... Jogos, pelo menos quando eu penso, né, em jogos com foco em espionagem ou investigação, né, geralmente eles são bem controlados, eles te dão a ilusão de que você está conduzindo bem as informações e a história, mas na real eles são bem lineares e eu gosto disso, sinto falta. Depende, Marcelo. O Hitman, por exemplo, ele não é um jogo de espionagem, mas ele tem espionagem pra cacete e você tem 1 milhão de possibilidades de fazer tudo, assim. Não à toa a galera do Hitman tá fazendo um jogo 007, né? Exatamente, exatamente. Você já jogou, Marcelo, o Hitman? Essa trilogia? Ah, essa trilogia não. Porra, cara, eu recomendo muito. É maravilhosa. Recomendo Qual é o muito. nome daquele... Calma, nossa, me fugiu o nome completamente. De quem? Dishonored. Pô, Dishonored é incrível também. Bom também. Eu tô com o Dishonored na cabeça e ele te dá muitas opções, mas se você for ver no escopo da coisa, ele é bem contido, né? Em cada sequência do que você tem que fazer ali. Esse tipo de coisa eu gosto muito. Eu vou te falar uma coisa, Marcelo. Diga-se. Na minha conta do PlayStation, tem o Hitman completaço. Se você quiser baixar, baixa lá e joga, porque é realmente muito legal, assim. Virou tudo uma coisa só agora, né? Que eles chamam de World of Assassination, mas é uma trilogia, né? Isso. Foram 3 jogos entre 2016 e 2019? 20? Eu não lembro agora quando saiu o 3, mas... Acho que é 2019. É por aí, entre 2009 e 2020. Cara, é maravilhoso. Assim, eu acho que não tem jogo que, pra mim... se encaixe melhor na categoria sandbox, é um termo que a galera gostava muito de usar pra jogo de mundo aberto, né? A caixinha de areia, o jogo que deixa você fazer o que você quiser e tal. O Hitman, pra mim, é talvez o jogo que mais se encaixa nisso. Ele realmente deixa você fazer o que você quiser pra alcançar o objetivo que você precisa fazer naquele mapa. É incrível. E fora que em termos de level design ele é fantástico, né? Fiquei bem interessado, só que tem aquela questão, né? Eu com o jogo stealth, eu já jogo lentamente no geral. Eu com o jogo stealth, eu demoro 10 minutos pra dar cada passo, assim. Então, eu vou voltar falando, Cardoso, zerei em 2027. Quando eu terminar o One Piece, você terminou um capítulo, tá ligado? Exatamente. É bom demais. Mas tem um jogo que eu deixei aqui pro final pra gente falar com mais profundidade, e foi na maldade que eu deixei aqui no final, porque aqui na pauta tava o segundo. Mas eu, como eu sou o rei da retenção, eu falei, não, peraí, vamos colocar mais pra frente. Que é o Silent Hills. E aí eu já vou começar fazendo um disclaimer aqui e contando uma história triste. Eu nunca joguei Silent Hills. E eu fico muito triste de ter que falar isso. No caso, o PT, né? O PT. Silent Hills, com S no final. Mas fala aí, Marcelo, Silent Hills, o famoso PT. Cara, esse foi a última vez que a indústria mainstream foi realmente rock and roll, né? Eu acho que da mesma maneira como o Nirvana
matou a contracultura do rock nos anos 90, o Silent Hills matou qualquer possibilidade de você sonhar com AAA, porque... Não, mas peraí, quem matou a contracultura do rock nos anos 90 foi o Guns N' Roses, pô, não foi o Nirvana. Não, o Nirvana foi a marcha fúnebre. Ele anunciou, falou, gente, daqui não sai mais nada, é isso. Os álbuns são inclusive sobre isso, né? Eu tô elogiando o Nirvana, no caso. Ah, sim. Não, porque do jeito que você falou, parecia que Nirvana era a pior banda já feita que acabou com o rock. Não. O Kurt veio e falou, gente, deu ruim, tá? A cultura pop, o mainstream, a Broadway, deu ruim pra caralho. Ele veio só falar isso e acabou, assim. E a gente viu depois, né? Eu sinto que... Ô, Marcelo, desculpa, mas está faltando Smashing Pumpkins na sua vida. Talvez. É que eu sou realmente muito nirvaneiro. Nirvana foi a minha iniciação nesse mundo de roqueirinho trevoso e, obviamente, quando eu comecei a ouvir Nirvana, o Kurt já tinha morrido, a banda não existia mais há muito tempo, assim. Né? Não, tu vai meter essa, Marcelo. Então eu fiquei muito com a sensação de saudades daquilo que não vivia ou evitava viver. Você sabe que existe, né, essa rixa aí de Nirvana versus Smashing Pumpkins, né? Sei. Recomendo muito que você escute Smashing Pumpkins, é muito bom. Agora que eu não sou mais trevozinho, eu vou ouvir de peito aberto. Boa. Ouvido aberto. Mas, supondo que você estava em um bunker isolado de toda a informação da civilização ultraconectada nos últimos 10 anos quase, né? Mais até. Acho que tem 11 anos, talvez, PT? 11 anos. Teve um jogo lançado nas lojas digitais da PlayStation, vulgo PSN, que era uma sigla. PT. E era um jogo de terror. E era uma época em que os jogos experimentais de terror indie estavam muito em alta. As pessoas baixaram, porque era gratuito. E, que legal. Um jogo de terror em primeira pessoa, né? Vamos ver pra onde isso vai. Primeiro que o jogo, assim, ele era muito críptico. Quando eu digo críptico, é muito difícil de você entender o que fazer, como fazer. Muito na tentativa e erro. 0% intuitivo. O jogo inteiro se passa em um corredor, né? É. O teaser, né? Então, um corredor loop, em L, né? Em um loop. Aí você começava o jogo meio que num quarto. Aí você abria a porta, tinha o corredor. Você virava, né, o corredor. Aí, afinal, você descia uma escada. Entrava num outro quartinho, abria uma porta. Quando você abria essa porta, você voltava pro começo do corredor. Exatamente. Não, peraí. Você tá me dizendo que o nome do jogo era PT e o jogo só tinha um corredor em L? É isso mesmo? Exatamente. Caraca! É o cogênio. E aí você tinha que escapar dali, mas o jogo não te dizia como. Cada vez que você andava, acontecia alguma coisa diferente. Ou o corredor tava de um jeito diferente. E é isso aí. Existe uma coisa que é inerente à humanidade, que é a nossa eterna busca por padrões. A princípio, parece que é só você vai e volta no mesmo corredor e nada muda. Só que você vai começando a sacar padrões de repetição e padrões de mudança. Tipo, isso aqui não tava aqui antes. Isso aqui era assim? Pô, não lembro. E aí você faz o loop de novo e de repente tá diferente. Mas era um jogo que era meio impossível de você progredir. Hoje em dia tem guias e tudo mais, mas era meio impossível você progredir sem um esforço comunitário. Internet, fórum, Reddit, coisas assim, para as pessoas trocarem as próprias experiências e tentar decifrar as coisas, né? E quando você finalmente decifrava, eu não lembro em quantos dias foi, mas quando as pessoas realmente chegavam no final do jogo, começava uma cutscene que você saía dessa casa, aparecia o rosto do Norman Reedus. O jogo era em primeira pessoa, você saía da casa, a câmera ficava e a pessoa começava a andar pra frente da câmera, né? Indicando que, tipo, né, era com quem você estava jogando. E era o Norman Reedus. Era o Norman Reedus, que ele não era famoso ainda por Death Stranding, né? Obviamente o Kojima ainda tava na Konami, mas ele já era famoso por Walking Dead. Sim. E aí aparecia o nome do Kojima, e depois aparecia Silent Hill, e a cidade já tava toda com uma neblina, assim, e aí completava com S no final. Silent Hills é o nome do novo jogo, com o Hideo Kojima. Também aparecia o nome do Guillermo del Toro, em uma contribuição com o Kojima, e você descobria que o PT, que era o nome do jogo que ninguém sabia o que era, na verdade era Playable Teaser, ou seja, um teaser jogável do próximo jogo de Silent Hill. Cara, é genial. A gente fala cogênio, né? Virou meio meme assim. Porra, isso é genial. Genial, isso é genial pra caralho. É genial do ponto de vista publicitário. É uma baita jogada de marketing. E o jogo em si, ele é genial. O jogo em si, ele bagunça com a sua cabeça. Ele exige um esforço comunitário sem ser, de fato, multiplayer, mas acaba sendo. E tem ideias com experimentação com terror, com som, o som surround, de onde vem cada coisa, como você decifra. É tudo muito incrível. Só que o que a gente, hoje em dia, deduz, por várias declarações e pelo rumo que tomou a relação do Kojima com a Konami, é que faltou ele combinar com a galera que ele ia lançar essa porra desse jeito, que isso ia ser anunciado dessa forma, porque depois que ele saiu da Konami, eles
não só cancelaram o jogo, mas a Konami fez todo o esforço possível pra apagar esse teaser da história da humanidade, né? Se você não tem um Play 4 que já teve o jogo instalado, meio que já era. O jogo não existe mais, o código fonte dele deve ter ido pelo ralo também. Não existe um jeito de portar ele. Existem várias tentativas, mas o original mesmo, assim... Teve, inclusive, gente que tentou recriar o PT, né? Eu lembro até do nome do jogo, acho que era Ellison Road o nome do jogo. Era basicamente uma ideia de pegar a lógica do PT e colocar em um outro jogo, pra não ser uma cópia, né? É muito difícil, porque o gatilho, o que puxa cada coisa dentro de cada iteração do loop do corredor, cara, se você não sabe como foi programada aquela porra, qual é o trigger exato, você pode deduzir jogando, mas o jogo como ele foi lançado na PSN, já era. Já era. Não tem como você portar, não tem como você reproduzir essa experiência em outro lugar, e isso é muito triste. Ele foi apagado da história, basicamente. Ele não é só um golpe de marketing, ele não é só uma jogada publicitária. Ele é um jogo importante em si, ele influenciou o gênero. Pra mim, o marketing de Resident Evil 7 e até a estética do Resident Evil 7, de certa forma, foi muito influenciado pelo PT. Depois teve ainda um outro trailer, antes do jogo ser de fato cancelado, que era uma demonstração de como seria o gameplay, de algumas ideias que eles tinham de monstro, de terror. Vocês lembram disso? Que tinha mais cara de terror japonês, e até se falava que ia ter a participação do Junji Ito. É verdade, o Junji Ito tava desse projeto também. Então, assim, vamos ser sinceros, o Silent Hills da nossa imaginação é muito melhor do que o jogo jamais seria. Ele virou uma lenda de que não existe jogo de terror acima de Silent Hills, justamente porque Silent Hills não existe. Então ele é o que a gente imagina que é o que há de mais perfeito que possa acontecer tanto com a série quanto com terror em videogames no geral. Mas tu não acha que o OD do Kojima aí tá sendo uma tentativa de fazer esse Silent Hills acontecer? Acho que sim. Ele tem tudo pra ser, pelo menos eu confio, né? Que ele vai conseguir realizar as ideias muito bem, que ele vai ser muito bem recebido, mas eu acho que é difícil de competir com a imaginação das pessoas, assim. Tem muito a ver com a nossa pauta, inclusive. Um jogo, quando ele é cancelado, quando você promete um jogo, a gente fica na expectativa e a gente nunca joga, o jogo da nossa cabeça é insuperável. Assim. Ah, sim, com certeza. O Star Wars 1313 é o jogo de Star Wars de ação definitivo. O Scalebound é o jogo de ação com dragões da Platinum definitivo. Silent Hills é o jogo de terror definitivo, porque a gente nunca conseguiu realizar essas experiências. Então, na nossa imaginação, o céu é o limite, assim, né? É, total. E, cara, vocês estavam falando sobre o jogo ter sido apagado da existência. Cara, eu tentei muito pra essa pauta aqui tentar jogar o jogo de alguma maneira e eu não consegui. Cara, eu tentei, tipo, ver com pessoas se eles tinham um PS4 com o jogo instalado e ninguém tinha. Ô, Cardoso, eu tinha até, 6 meses atrás. Olha aí. Queimou também? Não, eu tô tentando vender. Inclusive, se alguém estiver interessado no PlayStation 4 aí, quiser falar comigo. Mas aí, na hora de eu vender, eu acabei formatando ele e eu apaguei o PT. Ai, eu acho que você tirava mais dinheiro com ele instalado. O problema era que, pra eu deixar ele instalado, eu ia ter que deixar a minha conta. Aí eu não fiz, mas, de fato, durante muito tempo eu pensei, não, eu não vou tirar esse jogo daqui nunca. Na hora que eu for vender, eu vou vender ele por muito mais dinheiro. Mas aí eu ia ter que deixar a minha conta no videogame de um desconhecido. Eu não queria fazer isso. Aí é foda. Cara, eu tentei de tudo. Eu tentei emular, não consegui. Eu tentei... Cara, eu instalei uma porra de um malware no meu computador porque eu achei um executável. Tipo assim, alguém fez um port do PT pro computador. Eu falei, esse aqui mesmo. Aí instalei o malware no computador, tive que formatar o computador. Cara, fiquei muito puto, assim. Porque realmente, simplesmente não tem como. Não tem como você ter a mesma experiência que a galera teve no PS4, a não ser que você tenha alguém com o jogo instalado no PS4, assim. É muito doido isso, cara. Tem como reinstalar em um Play 4 que já teve ele? Não mais. Durante um tempo dava, né? O jogo foi tirado das lojas, mas se você tivesse baixado ele alguma vez, você conseguia baixar de novo. Aí, depois de um tempo, eles tiraram essa possibilidade. Então, né? Ou você tinha ele no seu videogame ou não conseguia jogar. E quando saiu o Play 5... que você tem aquela opção, né, de transferir tudo que você tem no seu PS4 pro PS5. O PT não transferia. Cara, é impressionante. Cara, é muito doido isso. E isso é meio fofoca de celebridades, mas isso reforça a ideia de que deu uma treta interna o lançamento desse teaser, assim. Não é nem porque o jogo foi cancelado. Eu realmente acho que o Kojima lançou essa porra meio que por conta. E que ele
bateu de frente com alguém que ele já tinha treta lá dentro e deu alguma merda nesse sentido. E você teve um esforço da parte da Konami de meio que apagar o Kojima da história, né? Naqueles meses finais ali dele dentro da Konami. Porque, tipo, o próprio Metal Gear Solid 5 também, várias menções ao nome dele foram tiradas de material promocional, né? Tipo, todo jogo do Kojima tinha escrito a Hideo Kojima Game. E aí eles tiraram da capa, tiraram de material publicitário. Eu lembro que a galera pegava caneta permanente e colocava no Blu-ray, assim, a Hideo Kojima Game, porque a Konami tirou. Você lembra do Game Awards 2015 que ele foi proibido de ser Foi homenageado? proibido, a Konami proibiu ele de receber um prêmio em nome, né, da empresa. E aí o Kiefer Sutherland, que era o cara que fazia a voz do Snake, teve que ir lá receber o prêmio. O Geoff fez um discurso putaço. O Geoff Keighley explanou a Konami no palco. Falou, tipo, ó, era pro Kojima tá aqui, a Konami não deixou, bababá. É mesmo? Foi. Game Awards 2015. As you noticed, Hideo Kojima is not here with us tonight, and I want to tell you a little bit about that. Mr. Kojima had every intention of being with us tonight, but unfortunately he was informed by a lawyer representing Konami just recently that he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. He saw under an employment contract, and it's disappointing, and it's inconceivable to me that an artist like Hideo would not be allowed to come here and celebrate with his peers and his fellow teammates such an incredible game as Metal Gear Solid 5. But that's the situation we're in. Hideo is in Tokyo right now watching the show, so we want you to know, Hideo, that we're thinking of you. We miss you. We hope to see you at the Game Awards 2016. Procura no YouTube depois. Ele não só expôs. Tem hora que a voz dele treme. Ele tava com raiva. Esse meme de que eles são namorados veio muita parte disso, assim. Tipo, o Geoff tá discursando como, tipo, mexeu com meu boy. Sua piranha, sabe? É muito nessa energia. Ele tá putaço no palco. É incrível. É engraçado porque o jogo, que é o alvo dessa treta toda, que foi o que de fato saiu, que é o Phantom Pain. Primeiro que o jogo tá confirmadamente incompleto. Era pra ter um capítulo 3 que não tá no jogo. Segundo que o nome do jogo é Phantom Pain, né? Ele já subentende que tem algo faltando, que tem uma ausência latente ali. Isso foi planejado? Não sei. Mas é mais uma pra aura do Kojima. E todas as referências que o Kojima faz a Metal Gear no Death Stranding 2, né? Não, pô, tem muita referência muito claro, assim. Do Death Stranding, cara. E ainda vai ter o... Esqueci o nome. Fincent. É, uma série de espionagem nova, né? Sim. Que vai lançar só na próxima geração. Então sabe-se lá Deus quando que chega, né? Mas em tese, sei lá, daqui a uns 2 anos a gente já tem PS6 aí pra comprar. Eu sinto falta, eu brinquei que o Rock morreu com Silent Hills, né? Mas eu senti dentro, né, dessa lógica de grande corporação, Konami, publicador, etc. O Kojima, eu acho que ele farmou muita aura. Caralho, pra onde vai isso? Agindo como contracultura. Se era combinado ou não, se era meio filme da Barbie, cara, foda-se. Mas ele farmou muita aura parecendo contracultura dentro do mainstream. O Metal Gear Solid 2 é isso. O PT, tudo leva a crer que é isso. O Phantom Pain, da maneira como ele acabou, é isso, assim, né? E não é que isso morreu, né? Eu acho que tem muita gente fazendo coisas muito interessantes dentro da indústria mainstream, mas parece que o cancelamento do Silent Hills matou um pouco da nossa esperança com esse modelo de publicação. Eu acho que hoje em dia a gente tá muito mais, você vê pelos indicados do Game Awards desse ano, né? Hoje em dia, o que a gente sonha em videogame em termos de estética, de mensagem, a gente vai pra jogos menores, ou duplo As, como falam, indies, coisas assim. Mas eu não espero isso mais da Konami. É isso que eu quero dizer. Eu acho que a facada do cancelamento do Silent Hills meio que matou um pouco, pelo menos o meu romantismo em relação a essas empresas muito gigantes, grandes publicadoras e tal. Eu acho que até o próprio Death Stranding 2 é uma resposta do próprio Kojima sobre isso, assim, porque o primeiro Death Stranding foi super divisivo, teve muita gente que adorou, muita gente que odiou, e o segundo, ele brinca com isso, né? Ele ridiculariza um pouco essa situação, assim, de, estou fazendo o mais mastigado possível pra que todo mundo goste desse jogo aqui, sabe? E tem momentos que até, literalmente, os personagens falam isso, assim. Falam, tipo, pô, tô fazendo aqui do jeito que vocês gostam, tá? E olhando pra câmera, assim. Então, eu acho que o próprio Kojima se vê nessa situação muitas vezes, sabe? Esse tá engatilhado pra eu começar depois do concurso público. Porque eu quero jogar ele antes da gente começar a falar em melhores de 2025. É bom. Cara, eu gosto muito mais do primeiro, né? Mas eu achei o segundo... Eu acho que o segundo, ele tenta ser mais popular, eu acho. Então tem muita gente que eu acho que vai curtir. E você, Tu Bruno? jogou, Bruno, no segundo?
Joguei o comecinho, primeiro, segundo capítulo só e não continuei. Mas eu quero terminar também, pra ver pra onde vai a loucura do Kojima. Eu não gostei muito do primeiro. O segundo, em termos de gameplay, me agradou mais. Ele é mais friendly, eu acho, assim. E ele já te entrega a maioria das coisas de primeira, assim. Você não precisa sofrer muito. Ele remove muito do atrito do primeiro jogo, assim. E acho que fica uma experiência um pouco mais palatável. Então, pra mim, foi um pouco melhor. Acho que é o que o Cardoso tá falando justamente isso, né? Tem seus prós e contras, porque pra muita gente a graça era o atrito, né? Era a fricção da coisa. Pra mim a parte de andar a pé mesmo era a melhor parte do jogo, assim. Tanto que no 2 teve vários momentos em que eu larguei de mão de usar equipamentos, de usar essas coisas pra fazer tudo a pé, que eu achava melhor. Achava mais desafiador e tal. Mas a gente já tá encaminhando aqui um pouco pro nosso final, mas eu queria falar de alguns cancelamentos recentes, assim, né? A gente teve aí um que eu fiquei muito triste, que foi o Perfect Dark aí, né? Que foi cancelado pela Microsoft. Você tava animado pra isso, Bruno? Eu não consigo deixar de pensar que vários desses jogos que estão aqui são jogos da Microsoft. É foda, mano. É foda, sim. Cara, eu queria menos pela franquia Perfect Dark. Eu não tenho nenhum apego emocional com Perfect Dark. Eu não joguei os primeiros jogos. Mas eu queria muito ver por ser o primeiro projeto da Initiative. Porque a Microsoft teve naquela época ali, um pouco depois de cancelar o Scalebound, né? Ficou muita crítica a respeito, né? A Microsoft não lança jogo, não faz jogo exclusivo. Os caras não tem jogo, videogame não tem jogo. Aí os caras começaram a comprar estúdio a torto e a direito. Pra não ter jogo e ninguém mais ter, né? Sim. Mas dentre esse mundaréu de estúdio que eles compraram, eles também criaram esse estúdio que era The Initiative. E era meio que um estúdio que estava sendo feito do zero, tentando atrair talentos, tipo, de alto nível de grandes estúdios ali, do costa oeste dos Estados Unidos, né? Muita gente que era da Sony Santa Mônica foi pra essa The Initiative e tudo mais e tal. Então, a ideia era meio que esse estúdio fosse, tipo, a Naughty Dog do Xbox, sabe? Que fosse meio que nessa linha. Então, eu tava muito intrigado pra ver o que eles iam fazer. E acabou que esse estúdio foi fechado sem nunca ter lançado nenhum jogo, né? Perfect Dark foi o primeiro e único projeto publicamente anunciado deles. Nossa. Eles puxaram muito da equipe da Crystal Dynamics também, né? Em um determinado momento do desenvolvimento, a Crystal Dynamics foi contratada pela Microsoft pra ajudar a The Initiative a fazer o jogo. Quando você coloca no papel, tinha esse Vingadores da Xbox, né, querendo ter a própria Santa Mônica, e aí você chama uma galera que tinha sido muito bem sucedida revitalizando a Lara Croft, né? Não que a Joanna Dark esteja minimamente no mesmo patamar da Lara Croft, mas você pensava, cara, se eles conseguiram fazer isso com Tomb Raider, talvez essa seja a chance, né, de apresentar Perfect Dark pra duas novas gerações de pessoas, né? Pouquíssima gente realmente, sei lá, a galera que começou a jogar no Play 2, que hoje em dia já tá com um diploma universitário, essa galera não jogou Perfect Dark. Não é todo mundo que tem essa curiosidade. Eu sei que tá no Xbox, que é fácil de jogar no Series e tal, né? Mas não é todo mundo que tem essa curiosidade e essa memória afetiva. Então você tinha que reintroduzir esse universo de uma maneira que fosse muito chamativa. E parecia que isso ia rolar. É bem triste isso. Pô, as gameplays eram muito legais, cara. Parecia que... Tipo, saiu um trailer de gameplay, né? Saiu. Pô, parecia ser muito maneiro. E eu lembro da sensação que eu tive quando eu aluguei o jogo, né? No Nintendo 64, tinha o Expansion Pack e tal. Ele tinha essa coisa de... o ápice do que um FPS de console podia oferecer em valor de produção, assim, né? Na época que ele saiu, ele era muito isso. Pra mim era, nossa, é um filme o bagulho, não tem como ficar melhor que isso. E eu queria ver, sei lá, Perfect Dark, como seria, né? No ápice do valor de produção, de apresentação hoje em dia. E parecia que era o que eles estavam tentando fazer. Pelo jeito, a gente nunca vai ver melhor do que a gente viu no Nintendo 64. Acho que não. Isso que é foda. Cara, eu queria falar de um que eu fico muito frustrado, não pelo jogo em si, mas pelo estúdio, que é o Everwild, né? Um jogo que a Rare ia desenvolver, que parecia ser interessante, assim, mas, cara, eu fico muito triste que a Rare foi, tipo, sucateada a um ponto de eles só fazerem Sea of Thieves, assim. Cara, eu adoro Sea of Thieves, é um jogo que eu joguei muito com os amigos, assim, principalmente na época da pandemia, mas, caraca, ver a Rare só fazendo isso hoje em dia me dá um aperto. E provavelmente, se não existisse Sea of Thieves, se não fosse um jogo de sucesso, a Rare muito provavelmente teria sido fechada junto com vários outros estúdios aí. Com certeza. Dessa leva mais recente da Microsoft, né? E um detalhe curioso da Rare é que eu acho que ela foi... Acho não, né? Ela foi. Foi o primeiro grande case da Microsoft comprar uma empresa pra fazer ela deixar de ser o que ela era. Pra destruir, pra destruir a empresa. Eu tinha essa birra já nessa época, né? Eu era muito leitorzinho de Nintendo World. Então, quando eu fiquei sabendo que a Rare não era mais da Nintendo, porque na minha cabeça o Bill Gates queria dominar os videogames, fiquei muito puto.
Primeiro porque eu não ia ter dinheiro pra ter um Xbox, e segundo porque a parceria Nintendo Rare era muito queridinha, né, do fandom da Nintendo. E eu lembro de um jogo, acho que foi o último grande jogo que a Rare fez junto com a Nintendo, que já era um jogo que era meio que um jogo cancelado, que foi aquele Star Fox Adventures, que na verdade no Nintendo 64 era um jogo chamado Dinosaur Planet, que nunca saiu. Eles pegaram a ideia desse Dinosaur Planet, que era uma IP nova da Rare, transferiram o projeto pro Nintendo GameCube e colocaram o Fox de Star Fox no lugar do protagonista. Ficou um jogo esquisitíssimo, assim. Eu sei que tem gente que gosta dele, mas pra mim ele é um jogo super cringe, assim, nada encaixa. Parece que jogaram Fox em uma realidade paralela, meio secai, assim. O que eu me lembro foi o último grande jogo da Rare com a Nintendo. Você lembra disso, Bruno? Não. Pô, mas é porque esse jogo aí só você jogou, né, Marcelo? Pior que eu tenho ele em mídia física, o Star Fox Adventures. Falei? Caralho, cara. Porra, depois eu te mostro. Mas se vocês procurarem no YouTube Dinosaur Planet Nintendo 64, vocês vão ver que existia gameplay, ele chegou a aparecer em E3 e os carai. E aí, se você procura Star Fox Adventures, é um jogo de Star Fox que não é de nave. É um jogo que o Fox fica andando pra lá e pra cá, com um bastão, um planeta de dinossauros. Pô, mas não tem nave no jogo? Pior que entre uma fase e outra, você tem um minigame de nave. O último chefe envolve nave também do nada, mas o jogo em si, ele é ação em terceira pessoa. Cara, Nintendo odeia Star Fox, não é possível. Não, esse é da Rare. Vai jogar, Cardoso? Se quiser, eu te empresto. Pô, lógico que não. Tô vendo aqui, parece ser a pior coisa que eu já vi em toda a minha vida. Pô, eu queria muito que você abrisse esse vídeo. Você tá vendo mesmo? Cara, esse jogo é muito esquisito. Eu tô realmente vendo, cara. O chefe final é simplesmente ridículo. Porra, bom pra caralho. Eu tenho a caixa, tenho o disquinho, tenho tudo aqui. Tu é fãzão desse jogo, então. Aham. Incrível. Maravilhoso. Entendi. Ele é meio furry também, né? O Fox me acho que fica meio que apaixonado pela... Esqueci o nome da lobinha, sei lá que raio que ele encontra lá. Ah, mas o Star Fox é furry, né? É? Não sei. Não? Não, pior que tem uma personagem que... Ela é meio, sei lá, horny? Não sei a palavra. Ela é viciada em flertar. Esqueci o nome dela. Pô, tu não sabe uma palavra pra horny? Cara, tu tem uma palavra tão boa pra isso em português, tu não sabe? Qual é? Libidinoso? Caralho, cara. Tarado. Porra. Caralho, tá vendo, ô Bruno? Esse povo aí criado em São Paulo só sabe falar palavras em inglês, tá ligado? É só budget, pipeline, sei lá o quê. Hoje ele me mandou uma que foi foda. Caralho, o que tu mandou mesmo, Marcelo? Esse aí. Queria fazer um vídeo essay sobre isso. Eu falei, pô, que vídeo essay? O quê, cara? Tá maluco, porra? Fala português, caralho. Pô, eu falando de One Piece que o cara, não, eu quero fazer um vídeo essay. Ah, pô, tomando cu. Ai, meu Deus. Cara, mas é isso. Eu acho que de jogos cancelados, acho que a gente passou pelos mais icônicos. Lembrei, ó. Desculpa, eu cortei sua conclusão. Mas é Cristal, o nome da personagem que é meio que o interesse amoroso do Fox em Star Fox Adventures. E acho que ela volta em Star Fox Assault, que é horrível também. Então tudo deu errado, né, pra Star Fox depois disso. Cara, jogos de Star Fox, tipo assim, se tu for ver a quantidade, tem mais jogo ruim do que jogo bom, né? Ah, mas é por WO. Porque é o que a gente tava falando de Mega Man. Não é difícil, gente. A gente quer uma raposa que ajuda um sapo fazendo merda no espaço e dá uns tiros e umas piruetas. Não é tão difícil assim. Vamos contratar Marcelo Vinícius aí pra fazer o próximo Star Fox. Mas, como eu estava dizendo, Marcelos, eu acho que a gente passou aí por todos os grandes cases, como diria Marcelo Vinícius, de sucesso aí de jogos cancelados. Deixa aí nos comentários se você tem algum jogo que você queria muito jogar e que foi cancelado. Brunão, a gente tem um espacinho aqui do tempo do nosso episódio pra uma indicação. Você quer indicar alguma coisa? Pode ser série, livro. Vou indicar. Eu vou aproveitar esse finalzinho aqui do programa, porque eu vi que tinha toda uma parte aqui de projetos que se transformaram, e aí eu vou deixar a indicação de um jogo que é um cancelamento que virou uma história de sucesso. Nos anos 2000 você tinha muito clone de GTA, né? GTA fez muito sucesso, e talvez um dos clones aí mais bem sucedidos dessa época foi um da Activision, que era uma série chamada True Crime, que era basicamente GTA com policial. Aí você teve um True Crime em Los Angeles, você teve um True Crime em Nova York, e ia ter um terceiro jogo dessa franquia que ia ser em Hong Kong, já na época do PS3, só que esse jogo foi cancelado. Entretanto, os desenvolvedores não desistiram, foram atrás de uma outra publisher, e a Square Enix pegou esse projeto, continuou desenvolvendo ele, e ele foi lançado como Sleeping Dogs, que é um baita jogo de ação. Vou deixar aqui recomendado pra vocês. Pô, esse jogo é muito bom e inclusive ele foi deslistado agora há pouco tempo, não foi? Não rolou uma parada assim? Eu acho que foi. Bem lembrado. Não deve ser um jogo difícil de achar ainda, porque teve remaster, tem mídia física dele, acho que... ele foi removido da PSN. Da PSN, acredita? Né? Mas eu, se não me engano, na Steam ainda tem disponível e tal. É um jogo que teve remaster, como o Bruno falou. Não é difícil de achar ele, apesar de ter saído da PSN.
PSN. Cara, é um jogaço, eu adoro. Eu assino embaixo, assim. Eu acho muito legal esse jogo. Queria muito uma continuação. Inclusive, tava rolando um papo de que ia rolar um filme dos Sleeping Dogs, né? Você viu isso? Com o Simu Liu, que é o Shang-Chi da Marvel. É ele que tá fazendo esse lobby aí pra esse filme acontecer, né? Mas, pô, eu recomendo muito também, cara. Jogaço. Tu jogou esse, Marcelo? Eu assisti meu irmão jogando. Boa. E eu gostava de assistir. Então, é um jogo que tem uma certa memória afetiva pra mim. Cara, pior que eu acabei de ver aqui, eu tenho ele comprado na Steam. Acho que eu vou ter que depois jogar. Marcelos, fala aí, cara. Fala uma indicação, por favor. Cara, eu tenho um hábito. Normalmente, quando eu tô muito imerso numa parada, eu gosto de procurar histórias sobre a mesma parada. E, como eu falei, eu tô numa fase concurseira. Só que eu não queria filme de concurseiro. Nem sei se existe isso. Só que seria um... Porra, caraca, esse filme de concurseiro seria... Filme de concurseiro. Eu vou procurar. Tem Pega-me se for capaz, tá ligado esse filme? Esse é um bom filme de concurseiro. Por exemplo, teve uma época que eu tava pra apresentar... A primeira vez que fui apresentar em palco, tipo, coreografia de dança, assim, eu parei pra ver Cisne Negro. Porque, sei lá, eu achava que tinha a ver. E aí, o que eu pensei? Eu preciso de alguma coisa sobre pessoas obcecadas com um objetivo X. E aí, eu reassisti o Whiplash. E eu ia ver Cisne Negro de novo, só que dentro da temática Aronofsky, eu falei, cara, eu tenho que estudar matemática, eu vou ver Pi. Eu nunca vi Pi. E não tem nada a ver com concurso público, mas é fascinante. Tem nada a ver. Pô, eu quero um filme de alguém que seja obcecado por matemática, pra me inspirar a continuar estudando matemática. No fim, eu saí completamente zureta das ideias e achando que se eu continuar estudando matemática, eu vou perder minha fé na humanidade por estar em contato próximo demais com Deus e a realidade última de todas as coisas, que é o que queimou as asas de Ícaro. E agora eu tenho que lidar com isso até o dia da minha prova. Não é filme de concurso público, mas você pode assistir Naruto. Porque tem exame. O que é o exame Chunin se não um grande concurso público? Cara, é muita verdade. O Cardoso falou de Nirvana e Smashing Pumpkins. Você não sabe disso, Cardoso, mas nos anos 2000, essa mesma rivalidade existia entre One Piece e Naruto. Eu tô ligado, tanto que eu tava comentando hoje na minha tornozeleira eletrônica, eu ia falar com o meu analista, né, o meu terapeuta, que eu tava assistindo One Piece. E aí um garoto virou pra mim e falou: e se ele falar que é fã de Naruto? Aí eu vou ter que trocar de terapeuta, né, cara? Não tem jeito. É triste, é triste. Mas fica aí, você gosta de Pi, Cardoso? Não, cara, não gosto não. Você acha o quê? Ruim? Não, eu acho ok, acho o filme ok. Eu acho ele esquisito. Tu acha a maior obra-prima já feita? Não. Primeiro, eu tava estudando direito penal umas 3 horas quando eu parei pra ver ele, eu vi morrendo de sono. Então, eu não sei se ele é tão transcendental quanto parece, ou se eu que comecei a pescar e aí misturou com meus sonhos. Eu acho que pode ser isso. Mas fica a dica aí. Você que tá ouvindo, assista e descubra e depois me fala. É melhor ver aquele A Vida de Pi, tá ligado? Aquele que o garoto tá no barco junto com um tigre, sei lá. É tipo um Mowgli. Isso, só que ele não sai do barco. É tipo One Piece. Não, os One Piece eles saem do barco. Ah, mas... enfim, você entendeu. Eu vi A Vida de Pi no cinema e foi uma experiência muito frustrante pra mim, porque as pessoas acharam que era uma comédia. Cara, qualquer filme é de comédia se você tiver disposto. Cara, você já passou por isso, vocês? De você ver um filme que visivelmente o foco dele vai mais pro drama, mas ele tem algumas cenas engraçadas. Só que como as pessoas riram no começo, elas acham que elas têm que rir o filme inteiro. E aí a galera tá se mijando de rir em coisas que você na verdade tá chorando. Não, eu acho que tem certas coisas que são experiências individuais mesmo. É, isso aconteceu comigo em Her. Aquele do cara que se apaixona pela IA. A galera rachou de rir o filme. Pô, mas esse filme é comédia, pô. Em alguns momentos, tem parte triste. Eu tenho uma colega antiga que diz que 50 Tons de Cinza pode ser uma grande experiência se você encara como filme de comédia. É, isso é a mesma coisa com Batman Eternamente. Não, é mais ou menos o que você tá falando. Ele se vende como drama, mas se você vai assistir achando que é uma comédia, é um grande filme. Os jogos do David Cage são assim também. Nossa. Eu fui longe demais. Falou o nome proibido. Duro. Mas bom, eu vou aproveitar meus últimos 2 minutos aqui e falar, gente, por favor, Water 7. não desistam de One Piece. É tipo assim, a galera que fala, pô, em Skype eu desisti. É igual aquela imagem do cara, tipo, escavando, e aí ele cansa de escavar, e aí, sei lá, 3 milímetros depois tem uma série de diamantes. É exatamente isso. Se você cansou em Skype, você tá perdendo o verdadeiro tesouro que vem depois de Skype. Por favor, não desistam e continuem lá, porque o futuro é incrível. Cardoso, sem dar nenhum spoiler, eu vou corrigir a sua analogia. Toda vez que você fala isso, você me dá um spoiler, mas vai lá. Não, eu vou só corrigir a sua analogia. Imagine que o cara tá cavando, crente que ele tá quase chegando no ouro, e realmente ele tava quase chegando, o ouro tava logo ali, só que ele não percebeu o tempo todo que a pá que ele tava usando já era de diamante. Eu acho que parar em Skype é meio isso. É quase
do Minecraft, né? Aquelas ferramentas de diamante do Minecraft lá. Eu já te falei isso e dá pra falar isso sem spoiler, mas tipo, o Skype é bem mais importante do que parece. A galera perdeu a linha nessa... Não, mas é porque Skype, ele é muito arrastado em alguns momentos, cara. Ele é importante, é maneiro, mas só que ele é arrastado. Tu sabe o que é. Ele é, mas tem coisas que as pessoas falam, nossa, por que eu tô vendo isso? O que isso tem a ver com a grande história do bagulho? E, velho... Ah, não, é maneiro. Enfim, não vou dar spoiler porque o Bruno vai chegar lá. Eu tenho certeza que o Bruno vai terminar esse programa. Vai botar o One Piece pra ver. Vou chegar. Então, chega de spoiler. Brunão, muito obrigado, cara, por ter vindo. Deixa aí suas redes, o seu trabalho que você tem feito aí. Tamo junto, pô. Sei que você ainda continua firme e forte aí nas lives. Então, conta pra galera aí. Tô fazendo, sigo fazendo aí. twitch.tv/BrunoFreaks, Freaks no final. Faço no YouTube também. Aí o canal lá é Lives Bruno Freaks. É basicamente isso. Eu tô um cara muito low profile de redes sociais. Eu só tenho o Blue Sky agora, a minha única rede social no momento. Te entendo. Então acho que o jeito mais fácil de você me encontrar é pegando ao vivo em algum dos dias aí. Jogo bastante RPG, Final Fantasy, mas tenho jogado bastante Dragon Quest também. E alguns JRPGs aí da Nintendo. Então cola lá que é sucesso. Final Fantasy já foi tudo? Dos principais já. Eu consegui terminar faltando uma semana pra sair o 16. Caraca, foda. Aí agora eu tô jogando os outros jogos da franquia, né? Porque tem um monte de spin-off, tem continuações, tem as expansões dos MMOs, tem o Final Fantasy VII Remake, que eu devo pegar pra jogar em breve. Da hora. Se você for juntar tudo, acho que Final Fantasy deve ter, sei lá, nem sei quantos jogos, deve ter facilmente uns 60, 70 jogos, assim, fácil, assim. É o One Piece dos RPG japoneses. Talvez. Faz live de Xenogears se ainda não rolou. Já fiz, já joguei só o comecinho, mas já fiz. O que eu joguei até o final em live foi a saga atual do criador do Xenogears, que é Xenoblade, né? Muito bom, nossa, muito bom, foda. Esse é ontológico, hein, Cardoso? Esse achei incrível, assim. É talvez um dos jogos mais subestimados da Nintendo, assim, na atualidade. Eu só vou voltar a jogar videogame depois que eu terminar o One Piece. Acabou o podcast. Já cravei isso aí, foda-se. O Up agora é OP, não é UP, é o One Piece, o podcast. Exato. Um coelho, né? Um pedaço. É isso, pô. Porra, é isso, acabou. Caralho, aí, eu tô... Esse é o rebrand 2026, o podcast é só One Piece. A gente expulsa o Daniel, porque ele não quer ler, não quer assistir o anime, e a gente fica só falando de One Piece, foda-se. Então fechou, galera, tamo junto. Marcelo, tamo junto aí, cara, deixa seu recado aí final. E um abraço, galera, tamo junto. Valeu! Tamo junto, valeu. Forte abraço, gente. Meu recado final é: os millennials falharam. Concurso público era o caminho.